receptores perfeitos da mensagem de Jesus. As crianças são muito mais adequadas do que os adultos para entender e viver o Evangelho. Nessa saudação que Luigino Bruni nos fez, vimos que segue as mesmas indicações de Chiara Lubick, que sempre evidenciou que as crianças entenderam o seu ideal. Hoje, através do Pathways Focus Verde, nós vamos continuar propondo às crianças e aos adolescentes, os jovens, ideais grandes, horizontes ilimitados. E é nessa perspectiva que hoje queremos apresentar a vocês e a outros propor novamente o projeto Crianças Cidadãs. Obrigada a todos por estarem aqui. Io sono Mabel, mi piace Sou tanto. Mabel, gosto muito de olhar as flores, as plantas, a natureza. Com outras amigas pintamos, limpamos e plantamos flores para cuidar do mundo. E também emprestei para uma das minhas amigas, que se chama Anita, uma das minhas camisetas mais bonitas, porque ela não tinha nenhuma. Quando eu fiz 7 anos, ao invés de receber brinquedos de presente, eu pedi para me darem leite para dar às crianças que não têm o que comer. Na minha sala de aula, havia uma menina que se comportava mal com todos. Todos a repreendiam e a deixavam de lado. Um dia disse a mim mesma, e se fosse eu no lugar dela? Imediatamente fui ao encontro dela e comecei a conversar com ela. Em pouco tempo nos tornamos amigas. Quando as minhas colegas viram essa minha atitude, se aproximaram dela. A minha alegria foi muito grande por ter reunido toda a sala. Não, não. Não, mãe. É assim, mãe. Vi chiediamo un attimino di spegnere tutti i microfoni. Pedimos a vocês, a quem está com o microfone ligado, de desligar, hein? Desligar os microfones que estão ligados. Tem alguma interferência. Convidamos Karina Rossa para dialogar conosco. Obrigada, obrigada Cecília, obrigada a todos vocês, é sempre uma grande alegria nos encontrarmos. Temos no nosso coração as crianças, a cidade. Hoje vamos falar sobre as crianças cidadãs, mas sempre em função desse foco particular do Pathways Verde, Ecologia Integral. Quero compartilhar com vocês uma apresentação. Allora, come vi dicevo, Então, como disse, a intenção hoje é apresentar crianças cidadãs, mas, sobretudo, evidenciando algumas das experiências que já recebemos, que já conhecemos, come i bambini sono costruttori della e città. que nos fazem ver que as crianças constroem a cidade, mas são construtores dessa aldeia global que o Papa Francisco pediu para construir em função do Pacto Educativo Global. Um provérbio africano bem conhecido, e nós sempre repetimos, diz que para educar uma criança é preciso a aldeia inteira. Mas temos que construir essa aldeia como condição para educar, diz o Papa Francisco, na convocação a reconstruir o Pacto Educativo Global. E ele mesmo se pergunta, mas como fertilizar
o terreno da aldeia para que nasçam experiências boas, em primeiro lugar, tentando promover o protagonismo das crianças. Um protagonismo que não significa colocar as crianças no centro de modo narcisista, que se voltem para si mesmas, mas dando a elas a possibilidade de se expressarem e de se colocar a serviço dos outros, no contexto da cidade. As crianças que, por si só, são curiosos, ativos, observadores dos ângulos da cidade, onde eles podem ajudar, servir, consolar, compartilhar, cuidar, desenvolverão as suas capacidades e contribuirão para o desenvolvimento da cidade, procurando transformá-la, envolvendo o maior número de atores possíveis da comunidade. Mas também as crianças construtoras do Pacto Educativo amam a natureza e têm uma atenção especial ao ambiente, estando em harmonia com a criação. São amigos dos idosos e procuram valorizar aquilo que, em geral, é considerado descartado. Conhecem o próprio prefeito, os políticos, as instituições, fazem as suas propostas promovendo ações de paz e cidadania, que os adultos ajudarão a desenvolver em aliança com outras instituições. Com a mensagem para o lançamento do Pacto Educativo Global de 12 de setembro de 2019, o Papa Francisco chama para a construção de uma vasta aliança educacional e convida todos os atores da sociedade a se unirem na construção de uma aldeia global pela educação. Mas ele diz justamente que tudo isso não será possível sem que se tenha uma tríplice coragem: a coragem de colocar a pessoa no centro, a coragem de investir nas melhores energias com responsabilidade e a coragem de formar pessoas disponíveis a se colocarem a serviço da sociedade. Depois, sempre em função da construção do Pacto Educativo Global, destacam-se 5 áreas educativas globais. Essas áreas são dignidade, direitos humanos, tecnologia, paz e cidadania, fraternidade e cooperação, cultura e religião. Uma dessas áreas temáticas, que é justamente a ecologia integral, está em sintonia com a temática que escolhemos esse ano, como Pathways. Depois, também no contexto do Pacto Educativo, foram indicados 7 objetivos para todas as agências educativas, formais e informais. Essas são a centralidade da pessoa, o protagonismo das novas gerações, a promoção da mulher, a participação das famílias, a abertura e o acolhimento, ou seja, a inclusão. Renovar a economia política, a maneira de ensinar a economia política e preservar a casa comum. Convido vocês também para aprofundar essa proposta do Pacto Educativo Global, a baixarem todo o material que podem encontrar no site e encontrarão ali as várias línguas. Nós hoje, em função do Pacto Educativo, recebemos várias experiências no que diz respeito à educação, seja em contextos formais, nas escolas, universidades, como também informais, organizadas por associações, instituições, atividades de caráter de animação ou caráter prático que indicam essa aprendizagem na vida diária, a experiência que os nossos Gen 4 fazem no mundo inteiro. Hoje, queremos aprofundar uma dessas temáticas, que é a ecologia integral.
e ver como podemos inserir essas experiências que recebemos do Gen 4, das crianças cidadãs que aderem à cultura da unidade, em função justamente desse pacto educativo. Então, agora vamos fazer uma viagem pelo mundo. A primeira experiência chega da Coreia. Os Gen 4 colocaram-se como propósito tornarem-se os primeiros guardiães do planeta, no ambiente em que vivem, com pequenos gestos ecológicos, por exemplo, em casa, na escola. A ecologia não é um conceito abstrato, mas é um estilo de vida, uma série de comportamentos diários, como fazer bem a reciclagem do lixo, não deixar as luzes acesas muito tempo, não desperdiçar o alimento, a água, etc. Sabemos como é importante para o desenvolvimento das crianças que os pais sejam modelos. Então, propomos primeiro aos pais para fazerem essas coisas em primeiro lugar, para dar um bom exemplo ecológico às crianças. O primeiro vídeo é de uma Gen 4 que vai para a escola todos os dias de carro, mas para prevenir a poluição da terra, ela decidiu ir a pé uma vez por semana com o avô que a acompanha. No segundo vídeo, um Gen 4 que vai para o jardim da infância, come todo o seu lanche sem deixar sobrar nada. E faz brinquedos com lixo reciclado. Vamos ver o vídeo. Fui eu que tirei essa foto. Normalmente, o meu pai e o meu avô que me levam para a escola de carro. Adivinha o que eu fiz para salvar a terra? A minha escola fica em um bosque, então assim eu decidi ir caminhando, pegando essa estrada do bosque, para salvar a terra. Estou curiosa para conhecer a tua história. Não importa se são pequenas ações, essas crianças são fantásticas. Vamos ver um outro vídeo bem breve, sempre da Coreia. Um robô que eu criei. Sou Li Han, vou no Jardim da Infância. Vocês sabem que o nosso planeta está muito doente. Então, eu pensei de não deixar sobrar a comida no prato. Vocês não acham isso fantástico? Para brincar, eu fabrico brinquedos com material reciclado, como as garrafas de plástico. Esse robô fui eu que fiz. Como você fez esse? A mãe perguntou, como é que você fez? Eu usei algumas caixas, iogurte, os potinhos de iogurte, de plástico, muito bem, muito bem. Amigos, vocês também querem experimentar? Estou muito curioso para conhecer a história de vocês. Lindo, não é? É um convite. Nos ajuda a mudar o nosso estilo de vida. Vamos ver alguns pontos que vêm em evidência nesta experiência. Princípios ligados justamente ao Pathways e ao Pacto Educativo. Podemos notar que nessa experiência existe uma grande escuta por parte das crianças.
São experiências que eles fazem e são contadas por eles e que são iniciativa delas, das crianças. Vocês podem ver que esse educador foi capaz de construir um ambiente educativo participativo, em que as crianças possam se expressar e que envolve mente, mãos e coração, porque é uma atividade prática que fazem com as mãos, mas também colocam todo o coração ali para fazerem isso, a proximidade com a avó, com o avô, com os pais e a maneira de transmitir a experiência. Um outro ponto, ligado justamente aos objetivos do Pacto Educativo é que nessas experiências podemos ver que a família é um sujeito educador. A família está envolvida nesse processo educativo. A família acompanha, podemos notar o avô também. Depois também muito paradigmática dessa educação, ao respeito, cuidado da casa comum, é um estilo de vida mais sóbrio e que respeita o ambiente. Agora, vamos para outro continente, vamos ao Brasil. Vamos apresentar uma experiência que se chama Brasil Sem Rachaduras. Há cerca de 2 anos, os Gen 4 fazem uma atividade onde reúnem caixas de leite, de suco. E a ideia é de uma mãe que trabalha em uma ONG que se chama Brasil Sem Rachaduras. Pensem que eles cobrem as paredes das casas que têm rachadura. Vejam as crianças como fazem coisas grandes, como até mesmo cobrir as paredes de uma casa. Foram usadas também para fazer cobertas para os sem-teto. Os Gen 4 recolhem essas caixas nas suas casas e pedem aos parentes, amigos e os vizinhos, todas essas caixas, lavam essas caixas, cortam e enviam para essa ONG. Ao mesmo tempo, souberam que numa cidade próxima, uma jovem que nasceu com paralisia cerebral precisava de uma cirurgia para colocar uma prótese. Para poder fazer a cirurgia, foi lançado um edital para arrecadar 52 toneladas de tampas plásticas utilizadas em frascos de alimentos, produtos de limpeza, etc. Os Gen 4, encorajados também pelo percurso Crianças Cidadãs, se empenharam em recolher esse material. Agora vamos ver o vídeo. Vocês vão ver a narração em português, mas diz aquilo que eu já falei a vocês, é a mesma coisa. Há cerca de 2 anos, começamos com o Gen 4 da Mariápolis de Neta, uma atividade de coleta de caixas de leite e suco vazias, que são depois encaminhadas ao projeto Brasil Sem Frestas. Com as caixas de leite, se forram as paredes que possuem frestas, impedindo a entrada do frio ou do calor e a entrada de insetos. São usadas também para fazer esteiras para moradores de rua. Na Gen 4, recolhemos as caixas em nossas próprias casas e também com familiares, vizinhos e amigos. Lavamos e recortamos as caixas, depois levamos para essa ONG. Soubemos também que numa cidade próxima daqui, uma jovem que nasceu com paralisia cerebral precisava fazer uma cirurgia nos quadris. Para pagar a cirurgia, foi feita uma campanha para recolher 52 toneladas de tampinhas plásticas, usadas em sucos, leite, água, produtos de limpeza, etc. Então, nos empenhamos bastante, vivendo assim pelo projeto Criança Cidadã, junto com todos os Gen 4 do mundo inteiro. E conseguimos também envolver muitas outras pessoas nesse objetivo.
ano de 2020, essa ONG quis premiar aqueles Gen 4 que se destacaram mais nessa atividade. Recebemos medalhas e um certificado do Brasil Sem Frestas. O Instituto Lixo Zero Brasil ficou sabendo dessa nossa atividade e quis homenagear os 2 Gen 4 que se destacaram na atitude cidadã. Este é conferido àqueles que fazem a diferença e inspiram outros na caminhada rumo ao lixo zero. Valorizam aqueles que dão o seu tempo e atenção ao outro e se preocupam com o futuro do planeta. 2 Gen 4 receberam esse reconhecimento na cidade de Vargem Grande Paulista, no dia 26 de março de 2021. São eles Vitor Tamburu e Telzinho. Bellissimo. Anche veramente hanno ricevuto un premio, un riconoscimento. Maravilhoso, hanno ricevuto, receberam então um prêmio, essas crianças na cidade ali de Vargem Grande, cidadezinha perto da Mariapos Gineta. Essas crianças são mesmo protagonistas, estão no centro da ação educativa. Um outro ponto que podemos identificar nessa experiência é esta possibilidade de construir rede com outras agências do território. Crianças que colaboram com outras ONG, com outras entidades, e essas entidades deram prêmio a essas crianças. E também podemos evidenciar nessa experiência a possibilidade de abertura para incluir, educar-se ao acolhimento, abrindo-se aos mais vulneráveis e marginalizados, porque foram ao encontro de pessoas que não tinham uma moradia. Nessa experiência também podemos observar um novo modo de aplicar a economia a serviço da família humana na perspectiva de uma ecologia integral, porque essas crianças se colocaram em contato com a pobreza, tocaram com as mãos essa realidade. Se questionaram sobre como resolver esse problema e tentaram respostas concretas. Podemos notar também nessa experiência o investimento das melhores energias para uma educação a serviço da comunidade. Não ficaram apenas no âmbito de educar-se a uma ecologia integral, à pobreza de um modo teórico, mas se colocaram a serviço para resolver o problema. E podemos notar, então, uma educação ao respeito e ao cuidado da casa comum e a estilos de vida mais sóbrios e que respeitem o ambiente. Agora vou contar outra experiência que vem da Inglaterra. Max e Stacy, um Gen 4 e a sua mãe. Eles queriam fazer alguma coisa para ajudar os sem-teto durante a pandemia, o isolamento. Entraram em contato com uma ONG, se chama Neo Community, que é uma organização que ajuda a sustentar as famílias de baixa renda e ajuda a sustentar a comunidade local. Compraram algumas coisas necessárias e foram entregar a essas pessoas sem teto. Quando voltaram para casa, depois de terem dado essa alimentação, Max disse para sua mãe que gostaria de ajudar muito mais, usando o dinheiro que ele tinha recebido no Natal e que tinha colocado no seu cofrinho. Espalhou-se a voz entre os amigos de Stacy sobre aquilo que ela e Max fizeram, e também eles quiseram ajudar e fizeram isso doando dinheiro. Com essas generosas doações, puderam comprar fraldas e outros artigos necessários. Também receberam papel timbrado que podiam levar a um supermercado
explicando a causa deles. Foram com esta carta, obtiveram uma resposta de 2 grandes supermercados próximos que doaram muitas fraldas. Impressionou-me nessa experiência, porque de um pequeno ato de amor que partiu de Max, se desencadearam tantos atos de amor, uma corrente de atos de amor. Nessa experiência, podemos ver justamente que coloca-se a pessoa no centro do processo educativo, para que venha à tona a sua capacidade de estar em relação com os outros, contra essa cultura do descarte. Vemos uma grande criatividade também em Max, porque ele, colocando-se em relação com os outros, gerou uma corrente de amor, mas que também resolveu um problema concreto contra a cultura do descarte, contra a pobreza. Notamos também nessa experiência que educar e educar-nos ao acolhimento nos abre aos vulneráveis e marginalizados. Que cuidamos também das pessoas mais frágeis, da sociedade, da comunidade. Notamos também nessa experiência a escuta, porque a mãe ouviu aquilo que Max disse, colocou no centro essa sua realidade e fez desencadear essa ação. E depois colocou as melhores energias ao serviço da comunidade. Vamos ver uma última experiência. Andiamo oltre i tempi e semplicemente vi vogliamo invitare a che voi... Por causa do tempo, vamos mais para frente. Queremos convidar vocês para fazerem outras experiências, para enriquecerem essa aldeia global. Obrigada, Karina. Obrigada. Isso, vamos continuar fazendo a experiência, queremos chegar àquilo que queremos propor hoje. Masterpiece Ecology, as crianças cidadãs já existem, então, dentro dessa campanha, Pathways 2021-2022, que propõe cuidar da humanidade e do planeta, acreditamos que o papel de protagonistas cabe justamente a eles, porque eles serão os protagonistas do futuro. Eles vão habitar naquele mundo que entregaremos a eles e que nós já podemos construir com eles agora. Então, para sustentar esse processo, propomos um percurso e que demos como título Masterpiece Ecology. Queremos levar para frente esse projeto na ótica da aliança entre as gerações. Então, agir dentro do Pacto Educativo Global promovido pelo Papa Francisco e dos 7 objetivos mencionados antes, assumindo como própria a ecologia integral da Laudato Si e do acordo assinado pelos vários líderes religiosos reunidos com o Papa Francisco no dia 4 de outubro passado. Então, queremos falar sobre este percurso. Masterpiece Ecology, essa formação, a paz e a ecologia. Em 2020, no âmbito da Semana Mundo Unido, que tinha como título In Time for Peace, propomos um primeiro curso para se tornar como que mestre nella pace. Era um itinerário breve, que descobriu alguns valores que estão na base de um mundo unido, fraterno e de paz. Acreditamos que o verdadeiro futuro de paz pode ser construído dando a possibilidade real de participação dos pequenos como verdadeiros protagonistas. Preparamos alguns módulos que poderiam ser realizados pelas crianças, acompanhados, sobretudo, pelos pais. Por que agora falamos em Masterpiece Ecology?
porque este ano queremos ampliar algumas das temáticas já enfrentadas no primeiro curso, colocando ainda mais evidência a ligação que existe entre trabalhar pela paz e todas as outras problemáticas em nível ecológico e social. Como será esse Master Peace Ecology? Esse ano propomos, na medida do possível, respeitando todas as disposições vigentes em cada país, devido à pandemia, de favorecer a cooperação entre as crianças, incentivar a troca de ideias, contagiando-se reciprocamente, trabalhando em grupo nas associações, escolas, paróquias, e também junto com os amigos, nas famílias ali do bairro. Cada grupo deverá ser acompanhado por pelo menos 2 adultos como ponto de referência que acompanhem o grupo e que depois podem apresentar essa iniciativa realizada. O próprio grupo vai escolher o seu nome e entender aos poucos como se organizar. Os adultos acompanhadores do percurso tentarão facilitar a realização de todo o itinerário, apresentando as várias passagens, os exemplos dados, mas tentarão o mais possível estimular e guiar sem influir, ajudando que as crianças tomem consciência e sejam protagonistas, porque eles são os protagonistas, crianças cidadãs em ação. Como se realizará esse percurso para conseguir o certificado de formação à paz e ecologia, Master Peace Ecology? Assim que o grupo for constituído e escolhido o nome, se poderá começar a primeira etapa do percurso, que é apresentada como um ponto de partida, para observar o ambiente ao redor, para estimular uma primeira tomada de consciência e incentivar a reflexão pessoal e de grupo. Primeira etapa será uma casa maravilhosa, mas mal cuidada. Vamos descobrir. Esse percurso são propostos 2 percursos muito importantes que evidenciam aspectos diferentes, mas complementares de uma abordagem ecológica integral, trabalhando pela paz, que quer cuidar de toda a criação. No percurso A, pessoas, uma família planetária a ser redescoberta, amar a todos, amar o outro como a si mesmo, compartilhar é um dom para o outro, mas também para o planeta. Depois da pessoa, o ambiente ao redor. A descoberta dos nossos talentos, somos nós que escolhemos. Nada é pequeno daquilo que é feito por amor. Então, vamos cuidar de tudo aquilo que nos circunda. Então, nós propomos escolher um dos 2 itinerários, pensando que talvez não seja possível aprofundar em poucos meses todos os 2 percursos, para conseguir realizar alguma coisa de concreto. Mas damos liberdade de ação a vocês. Em cada um desses percursos, teremos uma parte introdutória, onde serão dadas algumas indicações e serão apresentadas experiências de ações, como vimos antes, realizadas por meninos e meninas de vários lugares do mundo. Depois, para cada grupo poderá pensar e propor uma iniciativa a realizar. Agora cabe a vocês, além do material experiencial já presente no percurso, vamos anexar outro material que pode ser livremente utilizado como um estímulo a mais. Como nos dirigimos a grupos de todos os continentes, achamos que possa ser útil que seja introduzido por parte dos acompanhadores adultos, outro material de cada cultura, por exemplo, narrações, fábulas, pensamentos, que deem a possibilidade de aprofundar cada problemática em base aos diferentes contextos. A etapa final será comum para todos e contém 2 propostas que consideramos importantes para sustentar e encorajar o protagonismo das nossas crianças
na linha do pacto educativo, escutar as novas gerações. Essa etapa conclusiva será, portanto, uma ocasião para refletir junto com as crianças sobre a atividade realizada e dar a eles a possibilidade tanto de compartilhar tudo o que descobriram com as próprias pessoas do local e de propor as suas ideias ao mundo adulto, que esperamos queiram escutá-los. Então, passamos a ouvir a nossa voz. Para vivermos felizes em toda a terra, deveremos... Pontinhos. No final do percurso, o que vocês descobriram? Qual é a ideia mais linda que vocês tiveram, que vocês realizaram e gostariam que todos conhecessem? Qual vocês acham que é a coisa mais importante que descobriram e que gostariam que todas as pessoas da Terra soubessem? Escrevam a mensagem de vocês e como pensam em fazer para que todos saibam dessa ideia, ao prefeito, ao diretor da escola, aos polícias, ao presidente da República, da nação, ao rei ou à rainha. Como se concluirá a Masterpiece Ecology? A proposta que faremos às crianças e aos grupos será de nos enviarem tudo aquilo que realizaram para o e-mail do Centro Gen4, gen4@focolare.org, seja uma narração, vídeo, fotos, de tudo que fizeram, até o dia 20 de maio de 2022, junto com o módulo de inscrição. Então, esperamos todos vocês nesse Global Meeting Kids Gen4 em junho de 2022. Todas as informações vocês podem encontrar nesse sítio gen4.focolare.org. Então, todos os grupos que enviarem material junto com o módulo da inscrição receberão um certificado de participação. Se algumas iniciativas chegarem entre o dia 15 e 20 de abril de 2022, poderão ser apresentados durante a Semana Mundo Unido de 2022. Depois, um júri internacional escolherá 3 propostas que serão avaliadas. As propostas que tiveram mais impacto e utilidade serão ilustradas por alguns desenhistas. Será pedida a liberatória aos pais das crianças para podermos utilizar imagens e nomes das crianças. E serão apresentadas por ocasião de um evento mundial em junho, o Global Meeting Kids Gen4. Será um evento online. Essas experiências poderão também ser publicadas no noticiário italiano Big e no site Gen4. Vocês poderão encontrar outras informações no site Gen4. Sempre no site Gen4, vocês poderão encontrar, no final de novembro, o percurso e todo o material para realizarem este programa. Masterpiece Ecology se concluirá, mas não vai terminar o empenho em prosseguirmos todos juntos para trabalhar por um mundo melhor. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Chiara. Obrigada a todos vocês.